Opa, tudo bem por aí? Eber aqui falando, e no vídeo de hoje a gente vai aprender aí a como trabalhar com esse recurso maravilhoso aqui da Amazon, que é o S3. O S3 nada mais é do que um serviço de armazenamento de objetos, ou também conhecido como storage, né? Que tem um custo super baixo e é super simples aqui da gente utilizar. Eu particularmente uso o serviço da Amazon S3 nos meus projetos em produção, para anexar ali os documentos que o pessoal sobe ali na plataforma. Então, por exemplo, ele cadastra ali um registro de contas a pagar, por exemplo, no módulo financeiro lá do nosso RP. Então ele pega e vai anexar um comprovante de pagamento ali daquela conta. Então ele tira uma foto ali do comprovante de pagamento e anexa essa foto aí a esse registro no banco. Então, ao invés de eu salvar essa foto lá no registro dentro do meu banco de dados, eu simplesmente salvo o registro relacionado à despesa no meu banco e essa foto que está anexa a esse registro eu salvo aqui no S3. Com isso, o meu banco de dados não cresce exponencialmente e eu garanto aí que esses meus objetos, né, no meu caso aqui essas fotos, são armazenadas de forma correta aqui em um serviço que tem alta escalabilidade e é super barato aqui da gente utilizar. E além de fotos aqui, claro, você pode armazenar qualquer tipo de objeto, né? Basta você dentro do Delphi transformar esse objeto num stream que você consegue armazenar ele aqui na Amazon S3. Então você pode armazenar um TXT seu, armazenar um doc, armazenar qualquer objeto que dentro do Delphi você consiga converter ele em uma stream. Então essa aqui é a página do S3, né? Ele tem aqui todos os benefícios, explica um pouquinho melhor como funciona esse recurso aqui. Tem aqui a parte de preços, ó, onde ele diz aí como é calculado, né, o preço para utilizar. Isso varia muito de acordo com a região, mas aqui para você ter uma ideia só de armazenamento, ó, no S3 Standard, que é o que a gente vai utilizar, os primeiros 50 teras aqui você vai pagar 2 centavos de dólar por gigabyte, ó, perto aí de 10 centavos de reais para cada giga que você armazenar aqui dentro. Então percebe como é um serviço muito barato em se comparado aí com alguns VPS, né, alguns servidores privados aí que a gente tem em outros data centers. Então é um recurso que eu recomendo demais vocês utilizarem aqui para armazenar, principalmente fotos aí, né, que costumam ocupar bastante espaço aí em disco. Então vamos lá. Então aqui eu já estou logado no meu painel da Amazon aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar um usuário aqui dentro do painel para utilizar aí os recursos que a gente vai ver aqui durante esse vídeo. Então vou acessar o IAM, ó, que é esse cara aqui, ó, que é o gerenciador de acesso aos recursos da Amazon. Então aqui eu vou aqui em usuários, eu vou criar um novo usuário. Vou chamar de AppS3. Aqui que tipo de acesso que eu quero dar, então vai ser um acesso programático para ele. A gente vai habilitar aí uma chave de acesso, né, para ser utilizada lá a partir do nosso Delphi. Próximo. Aqui eu escolho as permissões desse cara, então você pode copiar aqui a partir de um outro usuário. Mas eu vou utilizar algumas políticas já definidas pela Amazon aqui. E aí vamos pesquisar aqui por S3, ó. E a gente vai usar o Amazon S3 Full Access, ó. Então seleciona esse cara. Então a gente está dando os perfis de acesso aqui para o nosso usuário com base aqui nessa política Amazon S3 Full Access, ó. Então próximo, as tags aqui a gente não vai usar nada disso. Revisar. Tá aí o nosso usuário, AppS3, política, Amazon S3 Full Access. E vamos dar um criar usuário. Nessa hora, ó, ele vai te dar aqui um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta. É como se fosse um usuário e senha aqui, que depois a gente vai utilizar essas informações aqui lá dentro do Delphi para poder autenticar aqui nesse serviço. Então essa aqui é a primeira etapa aí do nosso trabalho. Sempre lembrando que o link para você baixar o código-fonte vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também o link para você participar ali do meu canal gratuito do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos que não vêm aqui para o canal do YouTube. Tranquilo? Então essa primeira parte aqui dentro do painel da Amazon está concluída. Criamos o nosso usuário aqui e já criamos aqui uma chave de acesso e uma chave secreta para a gente poder utilizar lá no Delphi. E aqui a gente pode exibir, né, essa nossa chave secreta, não tem problema, vou mostrar aqui, depois eu vou excluir esse usuário aqui. E aí vamos fazer o download desse carinha aqui em CSV, assim a gente tem aí sempre salvo com a gente esse usuário e essa senha secreta aqui. Então vou fazer o download desse cara, vou salvar esse arquivo. Então vou salvar aqui junto dos meus fontes, ó, um credentials.csv. Ó. Então se a gente acessar os fontes aqui, está aqui o nosso credentials.csv armazenado. Legal. Agora vamos lá para o nosso Delphi. E aqui eu já deixei alguma coisa pronta aqui, para a gente poupar nosso tempo, né? Isso aqui não é o intuito aqui desse vídeo, mas basicamente aqui o que a gente tem é, deixa eu rodar aqui para a gente ver, ó, no Windows mesmo. Então tá aí, ó, tá simulando um app que tem uma foto de perfil,
E isso aqui é um circle com um bitmap dentro dele. Eu vou clicar nesse circle, ó. Ele abre, no caso do Windows aqui, o nosso dialog para a gente escolher uma outra imagem. Então, posso escolher aqui, por exemplo, essa outra imagem, vou dar um abrir, e ele carrega para dentro do circle aqui essa nossa imagem. Eu já tratei também aqui a parte do Android, né? Isso aqui, se você rodar no Android, a hora que você clica aqui na imagem, ele aqui já automaticamente já vai fazer todo o trabalho para a gente. Ó, deixa eu explicar aqui o que eu fiz. Então eu adicionei aqui no nosso projetinho uma unit minha, que é essa 99 permissions. Que se você olhar aqui nos fontes, está aqui em units, esse cara aqui, ó. Então adicionei no projetinho. Aí você adiciona ela aqui no uses, declara uma variável permissão do tipo t99 permissions, que ela vai fazer aí a gestão do acesso à library de fotos, né, do aparelho, se você estiver rodando no Android. Então é isso, só para contar o que eu fiz aqui. No evento onFormCreate, eu estou instanciando a minha permissão, ó, então a minha variável permissions, dou um t99 permissions.create. Depois, no evento onDestroy do formulário, eu estou destruindo a minha variável permissão, eu dou um disposeOff nela. Então isso aqui é relacionado ao tratamento ali da nossa variável permissão. Depois eu criei uma procedurezinha aqui chamada erro permissão, que só dá um show message sempre que ela for chamada, que exibe para o usuário aí que ele não tem permissão para acessar a biblioteca de fotos. E aí, no clique aqui desse meu circle, ó, no Events onClick, eu tratei, se for Android, executa essa parte aqui, se não, executa essa outra aqui. Claro que se você quisesse cuidar aí do iOS, etc., você tem que modificar isso aqui um pouquinho. Mas aqui a gente faz o seguinte, então eu dou um permissão.photolibrary. Nesse momento aqui ele verifica se você tem as permissões, as devidas permissões aí, se for o caso ele já te pede a permissão, né? Isso aqui é lá daquela unit minha. E aí, caso a permissão seja concedida, ele vai executar essa action aqui. Se não for concedida, ele vai executar essa proc aqui, que é exatamente essa proczinha que a gente vai dar a mensagem aqui. Vamos lá na tela, vamos olhar aqui. Então eu acrescentei um tActionList, que aqui a gente tem uma action do tipo takePhotoFromLibrary, ó, que é exatamente esse cara aqui, ó. Essa action aqui, takePhotoFromLibrary. E aí no evento onDidFinishTaking dessa ação aqui, eu pego a foto que foi selecionada e jogo aqui no nosso circle. Então funciona assim, se você está no Android, eu peço aqui a permissão. Se você tiver essa permissão, a gente chama essa actionzinha que eu acabei de mostrar. E a action vai abrir ali a library do seu Android, você vai selecionar uma foto. Quando você selecionar, ele dispara esse evento aqui. Essa foto que você escolheu chega aqui por esse parâmetro. E a gente joga esse bitmap dentro do nosso circle ali na tela. Se você estiver rodando no Windows, eu vou abrir um dialog aqui, que é esse componentezinho aqui, ó, Open Dialog, Open Dialog. Eu vou dar um execute nele, e aí se você escolheu ali alguma foto, eu pego a foto que você escolheu ali, o file name, né, e jogo esse cara dentro ali do nosso circle também. Então, executando, ele tem exatamente essa cara aqui. Então, quando a gente clica aqui, a gente executa aqui esse nosso dialog. Quando eu seleciono uma foto aqui, eu jogo ela aqui para o nosso circle. Então esse é o ponto que nós estamos. Nada disso aqui tem interferência aqui no S3. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, a foto que estiver selecionada aqui no perfil, quando a gente der aqui um enviar para o S3, a gente vai pegar essa foto aqui e fazer o upload lá para o serviço do S3 da Amazon. Depois a gente fecha a nossa aplicação, abre ela novamente, e a gente vai clicar aqui em Download S3, e a gente vai fazer download dessa foto que estava armazenada lá no S3 aqui para o nosso circle novamente. Então a gente faz o upload e depois faz o download desse cara. Então aí um primeiro componente que a gente vai utilizar aqui é esse cara aqui, ó. Então pesquisa aí na sua paleta por tAmazon Connection, ó. Ele é um componente tAmazon Connection Info, ó. É um componente que vai armazenar aí as configurações de conexão ali com a Amazon. Então é aqui que a gente configura ali aquele usuário e aquela senha que nós criamos lá dentro do painel da Amazon. Que são esses dois parâmetros aqui, ó, Account Key e Account Name. Ó. E aí, se a gente voltar aqui no nosso painel da Amazon, o ID aqui do usuário, né, que é a string menor, ó, vamos copiar ela aqui, vamos voltar lá no Delphi. E aquele cara ali é o nosso Account Name. Ó. Então,
A string menor você joga aqui em account name. Eu vou dar um Ctrl V aqui. Garante aí só que não ficou nenhum espaço em branco, né? Para ele não dar erro na autenticação. E o account key é ali a nossa senha, que é esse cara aqui, ó. Então vamos copiar esse cara todo aqui. Volta lá no Delphi. Dá um Ctrl V. E aí garante só aqui que não ficou nenhum espaço em branco aí nessa nossa aqui, ó. Beleza. O nosso próximo passo aqui agora é, vamos voltar lá no nosso painel da Amazon e vamos criar lá o nosso bucket lá dentro do S3. Então vamos lá, vamos voltar aqui no início da AWS, ó. Então pesquisa aí por S3, né? Vai ter aqui o armazenamento escalável na nuvem. É importante lembrar que aqui, no caso do S3, a gente não escolhe a região aqui, ó. Assim como a gente faz quando a gente vai criar lá nossas máquinas, né? Normalmente a gente escolhe a região que a gente quer trabalhar aqui. No caso do S3, aqui fica como global. E na hora de a gente criar aqui o nosso bucket é como se fosse um container, aí, como se fosse uma pasta que vai organizar aí os nossos arquivos, os nossos objetos. Então aqui dentro, vamos dar um criar bucket aqui, ó. Então vamos dar aqui um nome. Esse nome aqui ele não pode ser repetido por outros usuários, né? Tem que ser um nome único. Então vamos tentar aqui, alguma coisa, sei lá, teste 99 coders aqui. É aqui que a gente escolhe a região, ó. Eu tenho trabalhado com São Paulo, América do Sul, ó, SA East 1, funciona bem. Então SA East 1, ó. Aí aqui na parte para tornar o nosso bucket público, vamos desmarcar esse cara aqui. Senão ele bloqueia o acesso, a gente não consegue acessar ele através ali do Delphi. Então vamos liberar. Aqui em configurações avançadas a gente não mexe nada, vamos deixar desativado aqui o bloqueio de objeto. Ou não criar bucket. Reconheço que as configurações atuais podem fazer o que esse bucket e outros objetos sejam... Beleza, criar bucket. Ocorreu um erro inesperado. Deve ser por conta do nome do nosso bucket. Vamos colocar alguma coisa aqui. Teste 99 code. Vamos dar um criar aqui. É isso aí. Então a gente criou um bucket chamado teste 99 code na região São Paulo, ó, SA East 1. Esse código da região aqui é super importante quando a gente for voltar lá no Delphi para configurar lá os nossos endpoints. Ó. Então fica com isso aqui em mente aí. Então eu já vou até copiar esse código aqui, ó, SA East 1. Vamos voltar lá no Delphi. Seleciona aqui o nosso Amazon. E aqui, ó, se a gente deixar para ele usar os endpoints aqui padrão que ele trouxe, ó, ele trouxe s3.amazonaws.com. Se a gente deixar isso aqui, não vai funcionar. Então vamos desmarcar aqui o use default endpoints, ó. Deixa como false e ele vai permitir que a gente personalize aqui esses endpoints. E aí aqui normalmente o que a gente faz é, a gente faz S3 traço, vou dar um Ctrl V aqui, ó, a nossa região, .amazonaws.com, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar visível a URL toda, ó. Então no caso ficou assim, ó, S3 traço SA, que é o código para São Paulo, traço east, traço 1.amazonaws.com. Então isso é bem importante customizar aqui esse storage endpoint aqui. Aqui na região, posso até colocar aqui o nosso Amazon SA East 1, ó, só para dizer que a gente vai trabalhar com essa região. Então toma cuidado de todas essas informações aqui estarem coerentes. Né? O teu account key, o account name, a região que você criou é a tua conta e o seu storage endpoint tem que estar de acordo ali com a sua região. Se você usar uma outra região e tentar acessar o endpoint aqui de São Paulo, por exemplo, ele vai dar ali um problema de validação de usuário e não vai deixar você trafegar ali os objetos. Então toma cuidado aqui para que as informações estejam todas coerentes aqui. Então aí quando a gente clica aqui em enviar para S3, a gente vai pegar o bitmap que está aqui dentro desse circle, vamos transformar ele em bytes e vamos trafegar, né? Vamos subir esse cara, vamos fazer o upload dele lá para dentro do bucket que nós criamos lá dentro do S3. Então vamos pegar e vamos tratar o clique aqui nesse retângulo enviar aqui, ó. Então vamos lá, seleciona ele aqui, eventos, on click. Então, vou começar definindo aqui algumas variáveis que a gente vai utilizar, ó. Vamos começar criando um storage service do tipo T Amazon Storage Service.
Depois a gente vai precisar, como a gente vai trabalhar com as imagens ali, eu vou chamar de img stream, que vai ser de tipo t bytes stream. Ó. Depois eu vou criar uma variável chamada metadata, vai ser do tipo t string list. E vamos criar uma response para a gente poder capturar ali o que a Amazon vai devolver para a gente ali de retorno, que é t cloud response info. Então são essas informações aqui. Então vamos começar fazendo aqui um try. E aí vamos primeiro instanciar o nosso storage service aqui, ó, que é quem vai fazer toda a brincadeira para a gente aí. Então storage service é t Amazon storage service .create, e aí ele espera que eu passe como parâmetro aqui, ó, as informações de conexão lá com a Amazon, ó, que é o nosso componente aqui, ó, o nosso Amazon Connection Info 1. Ó. Então vamos lá, vamos passar ele como parâmetro aqui, ó, Amazon Connection Info 1. Então com isso nós instanciamos aqui o nosso Storage Service. Depois vamos instanciar o nosso Response, que é o t Cloud Response Info.create, que é de onde a gente vai pegar o retorno ali da Amazon, se deu tudo certo ou não. Vamos instanciar o nosso metadata. Então, metadata recebe tStringList.create. O metadata nada mais é do que alguns parâmetros, né, que a gente consegue anexar a esse objeto na hora de subir ele lá para a Amazon. Então, é como se fosse colocasse algumas propriedades a mais nele. Você pode colocar observações, ou algum texto que seja importante para você, ou o código do usuário que inseriu aquele objeto lá. Enfim, você pode anexar, né, várias propriedades ali que identifiquem melhor aí esse seu objeto. Então vamos começar colocando aqui uma coisa de exemplo, ó, metadata.values, e aí eu vou criar lá um obs, por exemplo. Ó. E aí vai receber um, sei lá, teste de upload. Depois vamos instanciar o nosso img stream, tBytesStream.create. E agora a gente precisa jogar ali o nosso circle, né, o bitmap que está dentro do nosso circle, aqui para esse image stream. Ó. Então a gente faz circle photo.fill.bitmap, aí pega o ponto bitmap novamente e faz um ponto save to stream, ó, e passa o nosso img aqui, ó, como parâmetro. Então eu estou pegando o conteúdo daquele bitmap, estou transformando ele em stream e jogando aqui na nossa variável. Então, assim, todo objeto do Delphi que você conseguir fazer essa operação, transformar ele numa stream, a gente consegue depois armazenar ele lá no S3. Então, tranquilo. Instanciamos o nosso objeto, instanciamos o nosso response aqui, montamos a metadata que a gente quiser aqui, instanciamos aqui o nosso bytestream e populamos ele com o bitmap que a gente quer transferir lá para a Amazon. E agora a gente faz o seguinte, ó, se a nossa variável storage service ponto, e aí aqui tem um método, ó, upload object. Então esse cara que vai fazer todo o trabalhinho para a gente aí. O primeiro parâmetro dele aqui é o nome do bucket que a gente vai fazer ali o nosso upload. Vamos voltar lá na Amazon, que é esse cara aqui, ó, teste99code. Esse é o nome do nosso bucket ali. Então vamos lá, vamos colocar ele aqui. Depois, o próximo parâmetro, deixa eu colocando na linha de baixo aqui, ó. O próximo parâmetro é o nome do nosso objeto. Então eu vou colocar aqui, sei lá, foto, perfil.jpg, por exemplo. Então esse vai ser o nome do nosso... É como se fosse, entre aspas, o nome do arquivo lá. Quando eu vou arquivar esse cara lá no S3, é com esse nome aqui que ele vai aparecer lá pra gente. Depois, o conteúdo do objeto que a gente vai subir, que no caso aqui é o nosso img stream, e aí eu preciso pegar a propriedade .bytes aqui dele, ó. Então é esse carinha aqui que trafega e é armazenado lá. Depois o quarto parâmetro aqui é esse reduced redundância aqui, eu sempre passo aqui como false. Depois a gente passa o nosso metadata, ó, metadata. Depois aqui opções extras de header, a gente passa vazio. E agora aqui eu passo
as propriedades de permissão lá do meu objeto que eu estou anexando. Então, AMZ, ele traz para a gente aqui, ó, privado, somente leitura, escrita e leitura. Ó. Então, eu vou dar um public read and write aqui, ó, para a gente poder acessar esse objeto depois através de uma URL no nosso navegador. Ó, só para a gente consultar ele lá depois. E vou passar aqui por último o nosso response, que é a variável que vai receber aqui o retorno lá da Amazon. Então, se esse cara voltar verdadeiro, quer dizer que deu tudo certo. Então vamos dar aqui um show message, objeto enviado com sucesso. Se não, se deu algum errinho aqui, vamos dar uma mensagem para a gente capturar qual foi o erro aqui. Erro ao enviar objeto. Vamos colocar uns 2 pontos aqui. E aqui a gente pega agora lá do nosso response, ó. Pega o status message dele. Assim ele devolve para a gente exatamente o motivo do erro aí, caso a gente não tenha conseguido subir o nosso objeto ali com sucesso. Depois no final aqui, vamos destruir todos esses carinhas que nós criamos. Então, vamos destruir aqui o response. Então, response.disposeOf. Vamos destruir o nosso metadata. Vamos destruir o nosso img stream. E vamos destruir o nosso storage service também. Então, vamos dar aqui um Ctrl F9 para ver se não vai dar nenhum erro. Legal, tudo funcionando. Vamos tentar fazer um teste aqui então. Vamos rodar esse cara aqui direto. Aqui pelo Windows, né? Então tá aí, primeiramente eu vou tentar subir esse objeto aqui, ó, com esse fundo alaranjado aqui, ó. Então vamos dar aqui um enviar S3, ó. E aí, ó, objeto enviado com sucesso. Então ele conseguiu enviar para lá. Vamos abrir o nosso navegador, ó. Vamos clicar aqui dentro do teste 99 coders para ele abrir o conteúdo desse bucket, ó. E tá aqui dentro o nosso objeto, ó, fotoperfil.png. Tem tamanho de 8K, ó. E aqui, ó, se você selecionar esse objeto, ele mostra aqui do lado direito, ó, a URL do objeto. Ó. Então, se você copiar essa URL aqui, ó, como nós criamos ele com public read and write, né? Se você abrir uma outra abinha aqui, dar um Ctrl V nessa URL e der um Enter, ó, vou abrir com o Firefox, e tá aí, ó, o acesso ao nosso objeto. Ó. Nesse caso aqui, você percebeu que quando a gente digitou aqui o nome da imagem aqui no navegador, ele pediu para fazer o download, porque ele não está entendendo que esse objeto aqui é um objeto do tipo image. Ó. Então, por exemplo, a gente poderia vir aqui ó, no objeto, ó, então clica sobre ele. Do lado direito aqui, ó, em propriedades, clica sobre ela, ó, aqui em metadados, vou entrar aqui. Em content type, ó, ele trouxe binary octet stream. Ó. Então aqui a gente poderia selecionar esse cara, editar, e aqui ó, trocar isso aqui para image JPEG. Ó. Vamos dar um salvar. Vamos voltar aqui na aba principal, ó. Vamos copiar novamente a URL do objeto. Vamos abrir uma outra abinha aqui, vamos colar, e dessa vez ó, o navegador já entendeu que é um bitmap e já nem me perguntou o que eu queria que eu fizesse, ele já abriu direto. Ó. Então nessa hora aqui você poderia colocar essa URL aqui dentro do seu app aí para ele puxar as imagens diretamente lá do S3, quando você estiver montando aí a sua list view, sua list box, etc. E aí, então vamos fazer o seguinte, vamos setar aqui no nosso código para ele já subir aqui, ó, esse content type já correto, ó. Vamos lá no Delphi. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos criar um novo metadado aqui. Deixa eu criar um cara aqui chamado header. Aí vamos instanciar ele aqui, ó. Exatamente como nós fizemos aqui com esse metadado. E aqui a gente faz o seguinte, ó. Então aqui fica content-type. E aqui fica image/jpeg. Então a gente montou um novo header aqui, né? Para ser utilizado aqui onde a gente passou como new, ó. Então aqui a gente passa agora o nosso header, ó. Então, e conforme os tipos de arquivo que você for trabalhar, se é foto, se é doc, se é PDF, então você tem que tratar aqui e passar o content type correto aqui para ele. E antes da gente testar aqui, tá só errado aqui, né? Então esse cara aqui é header, content type image.jpg.
Então vamos lá, vamos testar esse cara aqui no Windows. Quando ele está rodando aí, vamos lá excluir o nosso objeto lá do S3. Ok, então está aqui rodando. Vamos clicar em enviar novamente. Enviado com sucesso. Vamos voltar lá no S3. Vamos dar aqui um F5. Está aqui nosso objeto novamente. Vamos selecionar ele aqui. Propriedades. Aqui em metadados. E agora sim, o content type igual a image/jpeg. Então, se a gente voltar na propriedade do objeto, clicar aqui para ver os detalhes dele, ó, se a gente copiar agora essa URL aqui e abrir em uma nova aba do navegador aqui, colar, ó, agora sim o navegador já entende que é uma imagem. Ó. Então, a gente poderia usar diretamente essa URL para fazer acesso aqui a essa imagem. Legal, então vamos selecionar aqui uma outra imagem, vamos selecionar esse cara aqui, vamos dar um enviar. Enviou novamente, então ele sobrescreveu, né, o nosso objeto que a gente já tinha lá. Então vamos clicar nele novamente. Ó. Então se eu clicar aqui no link e mandar abrir em outra aba, agora está aqui a nossa nova imagem. Beleza. Então, vamos parar de rodar esse cara agora. Aí voltando aqui no Delphi, só não pode esquecer de matar o objeto aqui embaixo, né, o nosso header que nós queremos ali. Ó. E aí vamos fazer agora a parte do clique no download S3. Ó. Então vamos lá, um clique. Copiar aqui o código que nós fizemos. Colar aqui, ó. E o download é bem parecido com isso aqui, ó. Então vamos instanciar aqui o nosso storage service, né? Não temos aqui mais essa parte de metadados. E aí aqui agora a gente tem um método, ó, deixa eu deletar aqui, ó, storage service, ponto. Tem um get object aqui agora, ó. Que o objetivo é a gente acessar lá o nosso bucket lá no S3 e fazer download de um objeto que está lá. Então a gente começa colocando aqui o bucket name, que é o mesmo, né, que nós utilizamos aqui embaixo. Depois o segundo parâmetro, ó, é o nome lá do nosso objeto. Então vamos usar esse mesmo aqui. O terceiro parâmetro a gente vai buscar ali a nossa imagem. Então para isso a gente não pega, né, ela aqui. A gente vai buscar ela aqui. Então esse nosso byte string aqui recebe, né, o conteúdo lá do objeto que veio lá do S3. E aqui se a gente quisesse pegar a resposta, né, vamos colocar aqui o response. Para a gente poder tratar ali os erros. E seria isso. Então vamos colocar aqui um den. Então eu passei o bucket que eu quero pegar, qual é o objeto que eu quero pegar, qual é a nossa variável que vai manipular os bytes aqui e a variável response para poder tratar aqui o retorno. Então aqui vai ser o objeto recebido com sucesso. Na verdade a gente nem precisa dar a mensagem, né? Basta a gente fazer o nosso circle photo.fill.bitmap.load from stream. E a gente passa o nosso img stream aqui. Então, se a gente conseguir obter o objeto, a gente já carrega ele aqui no nosso circle. Se não, a gente mostra aqui a mensagem erro ao buscar o objeto e mostra aqui exatamente qual foi a mensagem. Então, não tem aqui esses caras. E a gente mata o storage, o image stream e o response. Legal? Então, vamos salvar isso aqui. Vamos rodar. Então está aqui, por padrão ele traz essa mensagem com fundo alaranjado aqui. Vamos tentar buscar então a nossa foto que foi enviada lá no S3. Então vou dar um download S3, ó. E aí, ó, ele foi até lá, buscou a nossa imagem e trouxe aqui, carregou aqui no nosso circle. Então esse é o processo para envio e retorno aí dos objetos que a gente mandou lá para o nosso S3. É super tranquilo de você trabalhar e se você ainda utilizar aquele esquema das URLs, né, para abrir as suas imagens, você pode popular ali a sua list view, a sua list box com as imagens através ali daquelas URLs. Então vou deixar o link para você baixar as fontes aqui, também o link para você participar do meu canal gratuito lá no Telegram, onde tem conteúdos exclusivos. Então um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.